Bom, eu sou a Leca, para quem não me conhece, meu nome é Letícia, mas todo mundo me conhece por Leca. E, e a primeira vez que eu encontrei, assim, que eu tive contato com o Maracatu Nação de Baque Virado, foi através de um grupo chamado Baque Bolado, nos anos 90, na Vila Madalena, em São Paulo. É, Era um grupo que tocava muitos ritmos de percussão brasileira, estava começando a investigar as manifestações populares e dentro dessas manifestações, uma delas era o maracatu de baque virado. Ainda era uma espécie de treino, de estudo, porque não era um maracatu de fato, né? Os instrumentos ainda não eram os instrumentos característicos dessa manifestação, mas já dava para começar a sentir um pouco essa relação de uma música, de um ritmo, de uma dança levada para um espaço público e que, né, fazer com que as pessoas se mobilizassem nesse espaço público, ocupassem esse espaço público de uma maneira potente e criativa. Depois eu fui adentrar um pouco mais nas manifestações populares e também no maracatu através do Abaçaí, Abaçaí Cultura e Arte, Balé Folclórico de São Paulo, que na época existia, que eu fui bailarina e coreógrafa desse grupo, com o mestre Toninho Macedo, que aí foi quem foi também me contando um pouco mais, né? Eu fui tendo contato com a complexidade dessa manifestação e entendendo a sua relação com os rituais afro-brasileiros, né, com as religiões de matriz afro-brasileiras. Eu fui também percebendo e aprendendo sobre os personagens, né, as figuras que apareciam dentro desse cortejo, as características de um cortejo. Então eu fui começando a entender mais é, o tamanho da complexidade, da potência e da riqueza que tem essa manifestação. E aí acho que também vale a pena dizer que um momento de muito impacto na minha vida foi quando eu ouvi pela primeira vez o CD Amazônica, que tem lá uma loa cantada pelo mestre Walter. E ali eu falei, nossa, que é isso? E aí foi através dessa música, que na época era um CD, e que a gente escutou eu, João Simão, Chico Simão, Maurício Brasil, um grupinho assim que andava bastante junto. A gente foi escutar, eu lembro, na casa do João, no quarto do João, assim, aquele CD, e aquilo impactou muito a gente, porque ali sim a gente estava ouvindo o maracatu de baque virado tocado de um jeito mais tradicional. Então, esse foi meu primeiro grande contato com o maracatu, nação de baque virado. Aí eu comecei a me encantar, né, pelo maracatu, pelas manifestações populares. Na verdade, até hoje eu trabalho com isso, sou uma pesquisadora, educadora corporal, coreógrafa que trabalha a partir da cultura popular brasileira, de suas manifestações, seus ritos e símbolos. Então, me interesso muito por essa possibilidade que a cultura popular nos dá, que as manifestações populares brasileiras nos dão, de nos conectarmos com as nossas ancestralidades, com as nossas memórias, reconhecermos nelas os conteúdos, os conhecimentos e os valores que tem ali, que são incríveis, né? Então eu fui cada vez mais me apaixonando e aí eu comecei a fazer parte aí de um movimento de muitas pessoas, de muitos grupos. E eu sou também integrante da Companhia Cênica Canal de Ícaros, que tinha um galpão ali na Vila Madalena e que começou a virar um grande ponto de encontro, assim como muitos outros, dessas pessoas que investigavam e trabalhavam a partir da cultura popular brasileira e propunham intervenções, né, nas ruas, nas festas, em eventos, com esses ritmos e essas danças. Então, ali dentro do Galpão da Nau de Ícaros, a gente começou a se encontrar. Então, tinha o Baque Bolado, tinha a própria Nau de Ícaros, e estava chegando em São Paulo Éder, Maurício e toda a galera do Mestre Ambrósio. Então, foi um momento de muita efervescência cultural e de muitos encontros e muitas trocas. Aí eu lembro muito assim de um momento que me marcou bastante também, que foi uma primeira oficina que eu fiz com o Éder e com o Maurício Alves Badé, de maracatu, lá em Campinas, porque nessa época eu fazia faculdade de dança na Unicamp, mas vivia nessa
ponte terrestre, não é uma ponte aérea, entre Campinas e São Paulo. E essa oficina para mim foi muito linda porque foi uma oficina de 3 dias e que o Éder ficou com as pessoas que queriam aprender a tocar e o Maurício com as pessoas que queriam dançar. E eu, como fui sempre uma pessoa assim um pouco agitada, comecei lá com o Maurício e só que ficava de rabo de olho ali na galera que tava tocando, né? Aprendendo a tocar alfaia, chequerê. E eu lembro muito que no segundo dia, assim, eu fugia um pouco da galera da dança e entrei junto com o pessoal que estava aprendendo a tocar. E aí o Éder parou a oficina e disse: Menina, você precisa decidir se você quer tocar ou dançar. E aí eu tenho uma coisa para dizer para você, Éder, que até hoje eu não decidi, porque até hoje, para mim, quando eu faço maracatu, eu toco dançando ou eu danço tocando, né? Mas foi muito interessante essa oficina porque ali, naquele dia, eu aprendi a íntima relação que tem entre esse ritmo que é tocado e esse corpo que dança esse ritmo. Então, para mim foi muito maravilhoso. Eu lembro que a gente passou uns 2, 3 dias, o Maurício ficou ensinando a gente a pulsar o externo a partir do ritmo do gongue. E aquilo para mim foi um aprendizado muito maravilhoso, porque parece que eu incorporei, eu introjetei aquele ritmo dentro do meu corpo. E até hoje, para mim, o maracatu começa nesse coração, nesse pulsar, para depois vir seus braços, para depois virem os giros e todos os movimentos, mas para mim o cerne do maracatu, né, no corpo, tá nesse pulsar do coração. Então, esse foi um momento muito lindo que eu guardo da minha memória de começo de encontro, de namoro com o maracatu nação de baque virado.